Havia uma casa isolada de outras habitações, onde ninguém morava, porque diziam que era mal assombrada. À meia-noite ouviam-se ruídos de correntes, gritos, gemidos e suspiros, e uma luzinha brilhava, ora numa janela, ora noutra. O proprietário não achava quem quisesse alugar a casa. Ele mesmo não queria saber dela, e aos poucos a casa foi se deteriorando. Um dia, duas mulheres o procuraram, uma mãe e a filha Adelaide, muito pobres, que acabavam de ser expulsas da casinha em que moravam. Pediram a ele que alugasse a casa por um valor que pudessem pagar. O homem se admirou com o pedido e avisou as duas dos perigos que corriam, mas, devido à situação que se encontravam, aceitaram morar na casa mesmo assim. Elas se mudaram no mesmo dia. Eram 11 horas da noite quando foram se deitar, sem terem visto e nem ouvido nada de extraordinário. A mãe, como já era velha e estava cansada das arrumações, dormiu logo. A filha, porém, ficou acordada, rolando na cama sem conseguir adormecer. Uma hora depois, ouviu o sino da matriz bater meia-noite. No mesmo instante, a moça escutou um ruído estranho, enquanto uma voz gemia: "Eu caio, eu caio." Ela olhou para cima, de onde parecia vir a voz. Nada viu, mas disse: "Pois caia, estou com Deus e a Virgem Maria." Do teto do quarto caíram duas pernas. A mesma voz assim falou mais 3 vezes, e a moça, dando sempre a mesma resposta, viu cair sucessivamente o tronco, os braços e a cabeça de um homem. Os 4 pedaços reuniram-se, e apareceu uma criatura humana, tão pálida como um cadáver, que lhe falou: "Se não tens medo, vem comigo." Adelaide acompanhou-o atravessando toda a casa, até chegarem ao quintal. Lá, debaixo de uma árvore, o morto mandou que ela cavasse a terra. Depois de cavar, ela encontrou uma lata com muito dinheiro, que ela levou para dentro. Chegando ao quarto, o fantasma falou: "Eu sou uma alma penada, que ando sofrendo por causa deste dinheiro. Quando era vivo, roubei de uma pobre viúva, prejudicando muito a ela e seus filhos. Deste dinheiro, a metade é para você e sua mãe, e a outra metade é para distribuir aos pobres e mandar rezar 100 missas por minha alma." Acabando de falar, a alma penada desapareceu. Adelaide fez tudo o que lhe havia mandado e ficou rica para o resto de sua vida. Tudo começou em janeiro de 1971, quando o casal Roger e Caroline Perron se mudam com 5 filhas para uma propriedade em Rhode Island, um pequeno estado dos Estados Unidos. A casa ficava em uma fazenda e era grande e espaçosa. Com 10 quartos, certamente seria muito confortável para toda a família. Isso foi o que eles pensaram. Porém, pouco tempo após se mudarem, naquele inverno hostil, todos começaram a sentir que o local tinha uma energia pesada, como se o ar fosse mais carregado. As crianças pequenas não conseguiam dormir à noite, pois ouviam ocasionalmente vozes e lamentos que saíam das paredes. Depois, as assombrações passaram a ser mais frequentes e evidentes. Eventos sobrenaturais passaram a acontecer, como camas que levitavam, quadros que caíam das paredes sem motivo, redemoinhos de poeira nos cômodos, além da presença de espíritos que conversavam com as meninas. Roger também começou a sentir um cheiro forte e sem explicação vindo do porão. Foi então que o casal decidiu pesquisar a origem daquela propriedade. Eles descobriram que ali havia morado muitas gerações da mesma família e que aquele foi o palco de diversas mortes trágicas, como suicídios, afogamentos e até assassinatos. Após a descoberta, outras coisas ainda piores começaram a acontecer. Conta-se que o espírito de Bathsheba Sherman passou a assombrar a casa, se concentrando em aterrorizar Caroline. Segundo histórias locais, Bathsheba foi uma mulher que realizava práticas do mal e de
cometeu suicídio na propriedade. Buscando ajuda, eles chamaram o casal Warren, conhecidos por serem exorcistas. Assim, muitos rituais foram realizados naquele lugar, buscando expulsar os espíritos atormentados, mas nada fez efeito. A única solução encontrada pela família foi abandonar a propriedade em 1980. O tesouro da fazenda assombrada de Carandaí. Segundo tal lenda, há muitos e muitos anos, um homem de nome Otávio resolveu abandonar sua terra natal e sair pelo mundo em busca de melhores condições de vida. E uma vez decidido a transformar esse projeto em realidade, partiu caminhando pela antiga Estrada Real, tendo no pensamento a ideia fixa de que se entregaria sem hesitação ao destino que ele estivesse reservado, fosse ele bom ou ruim, pouco importava. E foi convencido dessa certeza que o moço percorreu algumas léguas em passos largos, até que ao se ver diante de um casarão colonial com sinais evidentes de prolongado abandono, achou que já era hora de parar para comer alguma coisa, pois a fome começava a incomodá-lo. Ele já tinha ouvido comentários sobre aquela fazenda sem moradores, e todos diziam que a propriedade não era apenas mal assombrada, mas que nela muitas mortes misteriosas também haviam ocorrido. Por isso, os que conheciam a má fama que a cercava tratavam de evitá-lo o máximo possível. Mas Otávio não se preocupou com isso. Ajeitou-se sob a sombra de uma árvore, buscou algumas pedras e com elas improvisou um fogão, no qual colocou capim seco e gravetos que havia juntado. Em seguida, acendeu o fogo, espetou numa vareta um pedaço de linguiça de porco que trouxera e se apressou em assá-la, sem perceber que um sorrateiro gato preto se aproximava às suas costas. Pronta a comida, ele retirou do fogo e colocou sobre um pano no chão, para esfriar, e enquanto ele preparava um novo pedaço, o gato preto, num bote rápido, abocanhou a linguiça assada e desapareceu com ela dentro da escuridão. Enraivecido, o rapaz xingou o animal durante alguns segundos, mas como nada podia fazer para recuperar o alimento, e além do mais continuava com fome, conformou-se em preparar o outro pedaço de linguiça que sobrou. Daí em diante, o que acontecera alguns minutos antes voltou a se repetir, e quando o gato pela segunda vez fugiu, levando a linguiça na boca, Otávio imaginou que ele surgiria novamente, pois a sabedoria popular ensina certamente que cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Então ele preparou e armou um laço, assou um terceiro pedaço de linguiça, colocou sobre o pano e assim que o felino chegou para pegá-lo, foi apanhado na armadilha. O felino foi colocado dentro de um saco e amarrado firmemente e deixado em uma colina bem distante do local onde ele estava. Então, tranquilo, ele preparou sua refeição e, depois de alimentado, deitou-se na relva macia, imaginando que desfrutaria de uma boa noite de sono. Mas logo foi despertado pelo barulho de tamancos. Era uma senhora idosa e branca como a neve, que caminhava em sua direção. Ela aproximou-se de Otávio, que permanecia paralisado pela surpresa, e lhe disse: "Não tenha medo, meu filho, porque não vou lhe fazer mal algum. Eu não sou deste mundo, e sempre que venho aqui para pedir ajuda, o demônio aparece disfarçado de gato preto e mata a pessoa com quem eu desejo falar. Mas você demonstrou que é forte, pois conseguiu vencê-lo. Por isso, me acompanhe, por favor." A alma da velha levou Otávio até uma grande figueira e, apontando para o chão, voltou a falar: "Exatamente aqui 3 baús foram enterrados, todos eles cheios de moedas de ouro. Escave até encontrá-los, e quando isso acontecer, fique com a terça parte do seu conteúdo e distribua o restante aos pobres, para que eu possa entrar no céu. Desde que morri, já se passaram 2 séculos, e eu tenho vagado pelo mundo sem salvação, por causa dessa riqueza enterrada. Faça o que eu digo e me dê a paz eterna." O rapaz se pôs a cavar, e quando encontrou o primeiro baú, a alma da velha senhora desapareceu. Na mesma hora, o gato estourou dentro do saco amarrado à moita e um galo cantou ao longe. Logo, acompanhado por outro e mais outro. No céu, os primeiros clarões avermelhados do sol anunciavam que o novo dia estava chegando. Mas antes que isso acontecesse, Otávio desenterrou os 3 baús e voltou com eles para casa. Tratou de cumprir o compromisso que assumira com a velha senhora
E foi dessa forma que ele se tornou um dos homens mais ricos de Carandaí.